Olá! Na aula de hoje, começaremos falando sobre os aldeídos. O que são aldeídos? Aldeídos são todos os compostos caracterizados pelo grupo funcional carbonila na extremidade da cadeia. Todo C-O nós chamamos de carbonila. E se essa carbonila está na extremidade da cadeia, esse carbono estará ligado a um hidrogênio. Portanto, esse é o grupo funcional que caracteriza a função aldeído. A nomenclatura de aldeído é o que nós já estamos acostumados. O prefixo, que indica o número de carbonos, mais o infixo, que indica o tipo de ligações entre os carbonos, mais o sufixo -al. Vamos a alguns exemplos. Observe esse primeiro exemplo. Aqui nós temos a caracterização de um aldeído, pois nós temos uma carbonila na ponta da cadeia, uma vez que um carbono só não pode ser meio, tem que ser extremidade. Nomenclatura: um carbono, utilizamos o prefixo -met. Como não temos nem dupla nem tripla ligação entre carbonos, utilizamos o infixo -an. E todo aldeído termina com o sufixo -al. Nome deste composto: metanal. Fórmula molecular dele: CH2O. O metanal é o principal aldeído existente. Ele também é chamado de formaldeído, pois ele é o principal constituinte do formol. O formol é uma solução formada por aproximadamente 37% em massa de metanal. O formol ele é extremamente tóxico para a gente. Portanto, não é bom manusearmos o formol, não é bom utilizarmos para alisamento de cabelo, entre outras coisas. Na letra B, nós temos também um aldeído, pois temos a carbonila na extremidade da cadeia. 2 carbonos, utilizamos o prefixo -et. Só simples ligações entre os carbonos, -an. E como temos a carbonila na ponta da cadeia, utilizamos o sufixo -al. Nome desse composto: etanal. O etanal tem um nome usual muito utilizado. Ele também é chamado de acetaldeído. Fórmula molecular desse composto: C2H4O. Um terceiro exemplo, podemos ver também a presença da carbonila na extremidade da cadeia, o que caracteriza a função aldeído. Aqui nós possuímos 3 carbonos. 3 carbonos, utilizamos o prefixo -prop. Como nós temos uma dupla ligação, devemos colocar a sua posição. Neste caso, sempre começaremos a contar do lado que o grupo funcional está mais perto. Como a carbonila está do lado direito, começaremos a contar do lado direito. 1, 2, prop, 2. Se tem uma dupla ligação, utilizamos o infixo -em. E como é um aldeído, termina em -al. Prop 2-enal. Fórmula molecular deste composto: C3H4O. Em um quarto exemplo, podemos ver a presença também de um aldeído. Carbonila numa ponta, ou seja, na extremidade da cadeia. Este composto ele é conhecido muito como benzaldeído, ou seja, o aldeído do benzeno. Fórmula molecular deste composto: C7H6O. Nesse quinto exemplo, temos a caracterização do aldeído.
carbonila na ponta da cadeia. Então, sempre começamos a contar do lado que o aldeído está mais perto. 1, 2, 3, 4, 5. Do segundo carbono, sai uma ramificação. Sempre começamos colocando a posição e o nome da ramificação. 2, metil e o nome da cadeia principal, 5 carbonos. Pente, só simples ligações entre os carbonos AN e o aldeído sempre termina em al. 2-metil pentanal. Fórmula molecular desse composto, nós temos 5 carbonos na cadeia principal, mais um de ramificação. Então temos 6 carbonos, 3 hidrogênios aqui, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais 3 da ramificação, 11, mais o hidrogênio da carbonila, 12. C6, H12O. Para finalizarmos o aldeído, é importante lembrarmos que podemos ter mais de uma carbonila por composto. Observe este exemplo aqui. Este composto ele é formado por 2 carbonilas nas 2 extremidades. Portanto, temos um aldeído. Como temos 4 carbonos, utilizamos o prefixo but. Só simples ligações entre os carbonos, AN. Se tivéssemos apenas uma carbonila caracterizando esse aldeído, utilizaríamos o sufixo al. Como temos 2 carbonilas, utilizaremos o sufixo dial. Então, colocamos butanodial. Esse di indicando 2 carbonilas e o al indicando que é uma função aldeído. Fórmula molecular deste composto, C4H6O2.